Oi, Drica! Começando em ponto às 5:06 a nossa live. Daqui a pouquinho eu já tô chamando a Bárbara para entrar aqui com a gente. Hoje é um bate-papo. Bárbara estuda sobre as ciências da dança. Oi, Gu, tudo bem? Daqui a pouquinho a Bárbara já tá chegando. Vou esperar o pessoal. Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão aí na quarentena? Tranquilos? Conseguindo trabalhar? Vamos esperar. Bárbara. Oi, Hudson, tudo bem? Quanto tempo! Eu já vou chamar a Bárbara daqui a pouquinho pra gente começar. Hudson, você tá morando aonde? Você tá por onde? O Hudson também é um super bailarino daqui da Baixada, mas que tá fora. Se você puder, põe um comentário aí rapidinho pra dizer em que cidade que você tá, em que país que você tá, se tá tudo bem. Já te chamo, tá, Bárbara? Só esperando o pessoal entrar. Tudo bem, um beijo, um beijo. Sabe, você tá na Alemanha, tá? Espero que esteja tudo bem aí com você. Essa loucura toda que estamos vivendo no mundo inteiro, né? Mas espero que esteja tudo bem aí contigo. Vou chamar a Bárbara já pra gente começar então o nosso bate-papo de hoje. Ah, mas você tá no Brasil agora. Ai, que bom, que bom. Bom saber que você tá bem. A gente pode fazer um bate-papo aqui também, hein? Super top se você quiser vir conversar com a gente. Vou chamar a Bárbara pra gente começar então o bate-papo de hoje, tá? Mona Lisa também tá chegando aqui, legal. Oi, oi! Deixa eu tirar a musiquinha aqui. Eu sempre deixo uma música rolando antes de começar. Ah, legal, assim que é bom. Tô tentando ver aqui uma posição para eu deixar meu celular, porque ele está carregando ao mesmo tempo, mas... Então, eu vi que você fez uma live, eu entrei no finalzinho, mas acho que foi uma live de mais de 3 horas, né? Você terminou uma live agora, né? Assim, se eu demorar a responder é porque meu cérebro deve estar meio derretido. Não, tranquilo. Vamos fazer um bate-papo assim bem descontraído, bem gostoso. Depois a gente abre para os comentários e para as perguntas também. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês, tá? Bárbara Pessali Marques, bailarina, criadora aí do método, e ela se dedica ao estudo das ciências da dança, que eu acho que é super importante para a gente, para nós que somos bailarinos. Mas vamos lá, Bárbara, começa nada melhor do que você se apresentar para o pessoal que já está aí com a gente. Então, tô fazendo uma live por dia com pessoas diferentes e eu peço para todo mundo se apresentar e agora que é a vez o contrário, eu fico assim, ai meu Deus, não queria. Então, bom, vamos lá, né? O famoso quem é você? Ok. Então, meu nome é Bárbara Pessali Marques, como você já disse, e eu sou, primeiro de tudo, uma bailarina, porque eu acho que isso nunca sai da gente. A gente pode até parar de dançar momentaneamente, mas não tem como. É quem a gente é. Então, eu sempre vou me classificar como bailarina, mesmo que já tem um tempo que eu não danço profissionalmente. E eu trabalho com ciências da dança. Eu sou a diretora do Bastidores, Dança, Pesquisa e Treinamento, que é um centro de preparação física e de pesquisa e de treinamento voltado para a preparação física de bailarinos. É, nesse, ah,
Nesse momento eu tô na Inglaterra porque eu vim para esse país para fazer meu doutorado, que já está num processo assim final, para falar que não acabou, né? Tô esperando receber o título. E é isso, eu acho. Quem sou eu? Eu sou. Gente, vocês têm noção que a gente tem uma brasileira, né, que é bailarina e ela se dedica atualmente para o estudo das ciências da dança. A ideia da Bárbara, ela fala assim, mas o que ela quer é compartilhar todo o conhecimento, todo o estudo que ela faz em cima disso, da ciência da dança, com o maior número de pessoas possível, principalmente com bailarinos. Acabou de entrar aí também a Paloma, é bailarina, educadora física também, tenho certeza Ah, que ela já conhece teu trabalho também, porque eu vivo falando de você aqui para as pessoas. ai, que honra! Acho que eu consigo tudo. Mas tá, você Eu já consigo falou pra gente então um posição pouquinho melhor. de quem é a Bárbara, você já falou quem é a Bárbara, mas conta pra gente assim, como é que foi o comecinho da tua carreira como bailarina? Depois que você voltar, Ai, gente, tô tentando arranjar uma posição para segurar o telefone, porque depois a de três gente, horas de live, você já viu, né? Eu já tô a assim. gente espera, não tem Ah, problema. Ó, a Paloma disse que sim, ó, sim, tô lendo vários artigos dela. que honra! Então, qual que foi a pergunta mesmo? Você já falou quem é você hoje. Como é que foi o teu início da tua carreira como bailarina? Como bailarina, então, eu comecei a dançar tarde, que foi mais ou menos aos 9 anos de idade. Minha mãe fala que sempre que eu comecei a andar, eu já pedia para dançar, mas que ela não sabe nem de onde que isso veio de onde que eu descobri que eu queria dançar, porque ela não é bailarina, meu pai não é bailarino, a gente não tem uma veia artística muito grande dentro da nossa família até então, né? A gente não tinha. E aí eu comecei a dançar numa escola pequenininha de Belo Horizonte. Comecei fazendo jazz e aí eu descobri que na verdade era o balé clássico que eu queria. E aí assim, depois, pouco tempo depois, já fui pro corpo de baile dessa escola. Mas eu lembro que eu fiz aula com a Bettina Bellomo e com a Emaline Laia dentro dessa escola pequenininha. E assim, apesar de ser uma escola pequenininha, sabia muito bem quais professores eles deveriam contratar, porque só tinha gente foda dentro da escola. E aí a Emaline e a Bettina na época. Desculpa, gente, não era Bettina, não, era Ofélia Gonzalez na época. A Bettina eu fui fazer aula depois. É, elas falaram que eu deveria ir para o Cefar, que hoje é chamado Cefart, né, que é o Centro de Formação Artística do Palácio das Artes, para me profissionalizar enquanto bailarina. E então eu fui quando eu tinha mais ou menos 14 anos e fiquei no Cefar até os 18, quando eu terminei o curso profissionalizante. E foi nessa época, então, quando eu terminei o curso no Cefar, que eu formei a Trama, companhia de dança, que era um coletivo de dança contemporânea com outras bailarinas, incluindo a Joelma Barros, a Carolina Vieira, a Célia Tadeu, a Raíza Costa. Ai, gente, é tanta gente boa, assim, a Luciana Damasceno, a Thalita. Então, assim, a Natália. Ai, é até difícil. Eu fico assim, ai, não devia nem começar a falar o nome, porque depois esquece alguém e aí o bicho pega. Mas, assim, me perdoem se eu tiver esquecido alguém. E eu dancei nessa companhia de dança contemporânea por 7 anos, e era um coletivo, então a gente que fazia tudo, né? Assim, desde da coreografia até escrever projeto de lei e conseguir patrocínio e viajar. E aí a gente brinca que a gente fala, né, que a gente que coreografava, a gente que dançava, a gente que aplaudia, a gente que pagava, a gente que recebia, um pouquinho de tudo, né? E assim, foi, deixa eu pensar. E aí eu mantive essa minha carreira, dividindo a carreira enquanto bailarina e pesquisadora durante a minha graduação, né? Porque ao mesmo tempo que eu tinha fundado a Trama, eu entrei no curso de educação física. Na época, eu não queria fazer nada além de dançar, eu achava que eu ia ser bailarina para o resto da minha vida. O que de fato sou, né? Se a gente for considerar o que eu falei no começo, que a gente não deixa de ser bailarino. Mas eu achava que eu ia dançar em companhias de dança, ou que eu ia
ter essa vida como bailarina atuante por um tempo mais longo do que o que de fato fui. Porque eu fiz a graduação em Educação Física pensando que eu iria só ter esse conhecimento para me transformar em uma bailarina melhor. Não achava que eu ia Uhum. atuar dentro da área da Educação Física. Mas na época até não tinha curso de dança. O curso de dança... o curso de dança... Recuperei aqui. O curso de dança na Federal ainda não estava aberto. Quando eu formei em Educação Física, se eu não me engano, foi o primeiro ano que o curso de dança abriu. Mas mesmo assim, a minha ideia era tentar ter um conhecimento mais do corpo para me transformar em uma bailarina melhor. Porque eu tinha muitas dúvidas na época que eu estava dançando, sabe? E isso, inclusive, vai linkando um pouco a minha história como bailarina e na academia, né? Porque uma dúvida foi levando e um caminho foi entrelaçando no outro. Então, quando eu ainda estava atuando enquanto bailarina, no meu período de formação, eu tinha muitas dúvidas de como que eu executava o movimento e às vezes eu ficava um pouco insatisfeita com a resposta que eu tinha dos meus professores, sabe? Que era uma resposta assim, continua tentando. Eu falava, gente, isso não faz sentido. Entendeu? Eu tô aqui, eu sou aquela nerd que chega antes, que vai embora depois, e eu tô fazendo tudo que eles me mandam fazer. Como assim eu não consigo sustentar uma perna alta? E eu ficava muito incomodada com isso. E aí eu pensei que eu ia fazer o curso de educação física para me transformar, para saber essas respostas. E aí eu descobri que, na verdade, não eram os meus professores que não sabiam, eram não tinha muita resposta naquele momento, né? Então eu falei, então tá, já que não tem resposta, eu vou começar a pesquisar. E aí, nesse meio tempo, como a diretora da escola de dança que eu trabalhava, e que assim, eu dançava na trama e dava aula em outras escolas de dança. Então, em uma dessas escolas, a diretora sabia que eu estava fazendo educação física, e eu ainda estava no quarto período, ou seja, não sabia nada, né? Porque quarto período de uma faculdade acabou de entrar. E aí ela falou: olha, eu tenho essa bailarina aqui, ela é muito talentosa, mas ela é muito fraca para resolver esse problema. Aí eu falo assim, gente, como? Não sei nada ainda. Mas comecei a trabalhar com ela nos princípios do treinamento generalizado, vamos dizer assim. E é claro que ela melhorou, porque se ela não tinha treinado nada até então, treinar um pouco fez com que ela melhorasse. E aí, então, eu comecei a trabalhar com preparação física de bailarinos, mas eu comecei a pesquisar mais a fundo, porque eu não gosto de fazer nada mais ou menos. E aí, como eu tava com aquele, assim, desafio na minha mão, eu falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido, né? E aí, eu fui especializando e fui desenvolvendo exercícios específicos para o treinamento de bailarinos. Porque Isso ainda enquanto aluna da educação física. isso, ainda estava assim, aí, claro que eu já continuei um tempo, isso não foi de um dia para o outro, né? Foi um trabalho de Uhum. muita pesquisa e de muito tempo. Aí eu já estava mais que formando no curso de educação física, já estava gostando daquela coisa, porque outros alunos também começaram a me procurar. Então, outros alunos da própria escola de dança que viram o que eu tinha trabalhado com ela, viram o tanto que ela tinha melhorado, começaram a me procurar e falaram: Ó, também quero treinar. E aí eu comecei a gostar daquilo também, né? Porque eu estava proporcionando a outros bailarinos, talvez, o cuidado que eu gostaria de ter tido enquanto bailarina na época. Então, assim, Uhum. mesmo que eu não pudesse agir comigo, que aquilo não fosse me transformar em uma bailarina melhor, de certa forma, eu achava assim, ó, ok, eu posso influenciar na carreira desse bailarino? Então eu comecei a gostar daquilo. E aí, fui desenvolvendo exercícios específicos para a dança, dentro do conceito que a gente chama de princípio da especificidade, que é quanto mais específico para a atividade que você está fazendo, melhor o resultado. Claro que a gente não trabalha só especificamente, mas isso já entra dentro de uma questão de treinamento e tal, que não é o assunto de agora, né? E aí, quando eu finalizei
a faculdade de Educação Física, eu falei assim, olha, beleza, se não tem literatura a respeito de como devemos treinar um bailarino, eu vou pesquisar. Então, eu resolvi fazer mestrado, exatamente tentando correr atrás das respostas que eu gostaria de ter. Só que antes de fazer o mestrado, eu decidi fazer uma especialização em treinamento esportivo para poder entrar um pouco mais dentro da área acadêmica, porque igual eu falei, eu fiz a minha faculdade de educação física, eu não estava focada em área acadêmica, eu estava focada na minha carreira enquanto bailarina. Então, por mais que eu tenha feito um curso legal e tal, os conceitos da academia são muito diferentes. E a universidade que eu formei, ela era mais voltada para o mercado de trabalho do que voltada para a academia. Então, eu fiz a especialização em treinamento esportivo, também pensando em continuar desenvolvendo esse método específico para bailarinos. E fiz o meu mestrado na UFMG, que foi dentro da área de ciências do esporte, porque a gente também não tinha ainda ciências da dança, né? Que é, inclusive, um dos meus objetivos, esse desenvolvimento dessa área de pesquisa no Brasil. E até um adendo, né, Bárbara? Tem muitos bailarinos que procuram realmente o curso de educação física, pelo fato da gente não ter um curso específico, foi até o meu caso também. Sim. Tem a faculdade de dança, mas ela é toda focada mais na parte artística. Não existe assim uma faculdade de dança, como você acabou de falar, isso mesmo, especificamente para o trabalho, para o treinamento físico. Sim. E ainda assim, ainda tem aquela tal daquela briga entre educação física e dança, o que é completamente infundado, sabe? Porque são atividades complementares que necessitam umas das outras, mas tudo bem, não vou entrar Concordo plenamente. também. E, e aí, quando eu ainda aí eu tava. Aí voltando ao bastidores, né? Eu tava no meio do mestrado, no começo do mestrado, que foi em 2013. Aí, alunos de outras escolas de dança começaram a me procurar. Mas eu ainda tava, tipo assim, eu não podia atender esses outros alunos dentro da escola que eu tava. Então pensei, vou abrir um espaço que era mais uma sala de personal para eu atender bailarinos de outras escolas de dança. Então eu fundei o Bastidores, peguei o método que eu já estava trabalhando, já fazia 2, quase 3 anos, patenteei o método que chama Best Performance and Movement, que a sigla é o BPM, e dentro disso eu fundei o Bastidores e comecei a trabalhar com esse método e com outros métodos de treinamento, não só o BPM, mas pilates, musculação, qualquer outra modalidade que eu achasse que era necessário para aquele aluno naquele momento, porque nenhuma modalidade física é completa. A gente sempre precisa de um pouquinho aqui, um pouquinho daquilo e a gente vai juntando. E é o que eu estimulo nos professores que fazem o licenciamento do método. Eu falo, olha, isso aqui é uma ferramenta a mais na sua formação. Igual você tem o curso de Pilates, você tem o curso do PPM, mas é para usar com seus bailarinos o que o bailarino precisar. E aí, fundei o Bastidores, então. E aí, em 2014, ainda eu usava os meus alunos, coletava dados com eles, dos dados dos treinamentos. E aí, em 2014, eu mandei um artigo para um congresso, que é o do International Association for Dance and Medicine Science, que aconteceu na Suíça, no ano de 2014. E aí, quando eu fui para esse concurso, apresentando inclusive os resultados de uma série de exercícios que eu fazia para o fortalecimento do músculo do andeor com os meus alunos, fui para esse congresso e aí eu recebi um panfleto que falava assim: estude numa universidade que tem ciências da dança. Eu falei, o quê? Ciências da dança? Eu fiquei louca. Falei, como assim ciências da dança? Aí eu ficava assim, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Eu fiquei desorientada. Falei, vou ter que fazer meu doutorado fora. Vou ter que fazer meu doutorado numa dessas áreas de ciências da dança e tal. E aí eu me inscrevi para a universidade no Reino Unido, que foi a Manchester Metropolitan University,
que eles tinham exatamente assim, um campus de educação física, um campus de dança, e aí os equipamentos eram maravilhosos. E eu pensei, beleza, vou fazer meu doutorado nesse lugar. E aí eu inscrevi para o Ciências Sem Fronteiras, exatamente com o argumento: não existe ciências da dança no Brasil. A gente tem que ter ciências da dança do Brasil. Como assim a gente não tem ciências da dança no Brasil? Me manda para lá, eu volto, eu abro esse negócio aqui, entendeu? Eu só preciso de ajuda para ir para lá, porque não tem como eu arcar com um doutorado em Libras. Aí Aí eu consegui a bolsa, sim. E aí vim para Inglaterra para fazer o doutorado, financiada pelo governo brasileiro. Tenho muito orgulho, apesar de que eu acho que o processo ainda é um pouco falho, o processo do Ciências Sem Imagina. Fronteiras. Tem muitos buracos nesse processo, mas eu tenho muito orgulho de falar que o governo brasileiro me manteve. É um absurdo que esse programa não existe mais, mas também não entremos nesse assunto nesse momento. E aí eu fiz meu doutorado e como eu tive que mudar para a Inglaterra e o Bastidores continuou no Brasil, continuou atuando, eu tinha com outros professores lá. Só que aí outros professores de outros estados brasileiros começaram a entrar em contato e falar: olha, eu também quero fazer um treinamento assim com os meus bailarinos, que foi inclusive o seu caso. O que eu faço? Aí, como eu tava longe, eu falei: olha, sabe, em vez de eu treinar o bailarino, então eu vou formar profissionais que trabalhem com o método para que eles possam treinar os bailarinos. E foi em 2016, então, que eu passei a licenciar o método do Bastidores, o Best Performance and Movement, com profissionais de fisioterapia e educação física, para que eles pudessem atuar com o método. E aí expandir, né, a essa ideia das ciências da dança, não só das ciências da dança, na verdade, ampliar a possibilidade de outros profissionais poderem trabalhar com bailarinos de uma forma mais específica, cada um na sua cidade, no seu estado e tudo mais. E aí, quando eu estava terminando o doutorado, em 2019 ainda, tipo, super recente, falei: ok, agora que eu tô terminando o doutorado, eu quero cumprir com a minha fala, né? A minha promessa de desenvolver as ciências da dança no Brasil. Então, eu vou fazer com que o Bastidores também tenha uma plataforma de ensino à distância, para que, além de treinar os profissionais para trabalhar com os bailarinos, a gente possa diminuir essa lacuna que tem entre a ciência da dança produzida no laboratório, publicada em artigos científicos que muitas vezes não chegam até os bailarinos, até os professores de dança, porque essa informação é em inglês, ou essa informação é numa revista científica que é de difícil acesso, que é cara. Então, pegar esse conhecimento e traduzir ele não só do inglês para o português, mas de um conhecimento científico para um vocabulário mais acessível para o bailarino e para o professor de dança, para que eles possam usar aquilo dentro de sala de aula, no cotidiano, para que o professor de dança seja melhor, para que o bailarino seja melhor, entendeu? Então, aí a gente criou e inaugurou ano passado a plataforma de ensino à distância, que é assim, novíssima, recém-formada. E aí veio a quarentena, né? E aí, na quarentena, a gente está tentando exatamente falar com as pessoas: olha, ok, beleza, você teve que parar. Então, o que você vai fazer nesse momento? O que você vai dar para o seu aluno? Você é bailarino, você vai ficar repetindo movimentos em casa que talvez possam te machucar? Não estou dizendo para não fazer aula online, não é isso. Mas eu estou dizendo assim, vamos aproveitar então esse momento que o mundo deu uma pausa para raciocinar e vamos usar a nossa cabeça. Vamos estudar um pouquinho mais de teoria, vamos tentar entender o nosso corpo, porque isso vai fazer com que nós sejamos bailarinos melhores assim que a gente acabar essa quarentena, entendeu? A gente pode fazer aulas que estejam de acordo com o espaço que a gente tem para dançar. Não é reproduzir o que a gente estava fazendo dentro da sala de aula, achando que a gente está em casa e que o ambiente é o mesmo. Não, mas é dançar, que praticamente o slogan do Bastidores, que é dançar com ciência. Então, é ter a consciência de fazer uma coisa com ciência. Então, assim, é mais ou menos isso tudo, o bololô que virou, entendeu? Então, hoje, Bastidores é isso. É uma plataforma de ensino à distância. A gente quer
deixar o conhecimento mais acessível, a gente quer desenvolver as ciências da dança, mas tem muitas barreiras ainda que a gente tem para vencer, inclusive a falta de conhecimento sobre a importância da teoria aplicada à prática da dança, a importância da ciência da dança, ou que existe isso, ou a necessidade de fazer condicionamento antes da aula de dança, que o bailarino precisa treinar para poder dançar o físico, não só a técnica, que a aula de balé, a aula de dança, independente da modalidade, ela é para trabalhar a técnica. O físico tem que ser trabalhado numa aula à parte, com atividades complementares. Então, assim, a gente ainda vence muita barreira de tentar explicar isso para os professores. Às vezes a gente é visto, né, o profissional que trabalha com preparação física de bailarina, ele é visto quase como um inimigo, porque a gente está tentando falar que tem que fazer uma coisa que seja fora da prática da aula e ainda tem aquela coisa enraizada de que quanto mais melhor e que você tem que fazer 1 milhão de aulas de balé, é isso mesmo. E aí você chega lá e fala, olha, não é quanto mais melhor. Se você deixar o seu bailarino ir para casa descansar, ele vai render mais. E aí a pessoa fica assim, não, não, você tá É. errada. Não é assim, nunca foi assim, nunca vai ser, entendeu? É realmente assim, eu vejo muito assim como a falta de informação, né? E também muitos tabus assim que foram colocados, né? Que a dança você tem que se matar para você ficar bom, você tem que É, sentir dor para você ficar, para você realmente achar que está fazendo alguma coisa, que está tendo um resultado. E quando a gente vai estudar, realmente não é isso, gente, é totalmente o oposto. E o que você mesmo falou, né? O balé, a aula, ele trabalha a técnica, precisa ter um treinamento específico físico, precisa ter um treinamento mental. Hoje a gente vê que os atletas já têm essa preocupação muito mais avançada, mas na dança ainda realmente eu imagino a tua luta que é, porque eu acompanho, a luta que é para que coloque essa parte de treinamento físico, da saúde física do bailarino, e eu também ainda defendo muito essa parte do treinamento mental, sabe? Eu acho que a gente precisa muito unir tudo, assim, para que a gente consiga ter bailarinos saudáveis, né? Essa é a maior preocupação. Mas eu vou voltar um pouquinho ali, que você falou, já chegou, desenvolveu o método, já falou do bastidores, é. mas como é que foi, assim, a transição da Bárbara bailarina? Quando que você decidiu, assim, falou, não, agora eu não vou mais dançar, e agora eu vou ser uma doutora em ciências da dança. Como é que foi isso, assim? Porque eu queria ouvir de você. É, não foi muito uma opção, não, vou ser sincera. Foi uma Tá. necessidade. Então, assim, quando eu me mudei para Inglaterra, hoje eu estou em Londres. Ele fala, oh, que maravilha, né? Tantas possibilidades. E exatamente, Londres é cultura pura, realmente é uma cidade impressionante. E olha que eu sou bem nacionalista, mas assim, Londres é realmente muito, muito tem assim, qualquer lugar que você olha tem um espetáculo acontecendo, tem, sabe, teatro. Nunca vi tanto teatro na minha vida igual tem. Em cada esquina tem um teatro. E muitas aulas de dança, muitas modalidades diferentes, tem tudo. Mas, quando eu mudei para Inglaterra, eu não estava em Londres. Como eu disse, a minha universidade, a Manchester Metropolitan University, apesar de ser da cidade de Manchester, é, era um campus que eles pegaram e jogaram pro interior. Eu fico brincando que é tipo PUC Betim. Ai, não sei se isso faz sentido para quem não é de Minas. Mas Não muito, mas o que que eles fizeram? Eles pegaram, tipo, a todas as faculdades que precisavam de espaço, então a faculdade de dança, de ciências do esporte, de música, tá. de drama, e jogaram ela para o interior, porque como a terra lá, né, é mais barata, eles podiam construir um campus muito maior do que se eles estivessem no meio da cidade. Ainda mais dessas cidades muito antigas, né, Manchester, Londres, que já tem uma estrutura que você não pode quebrar, né? É tudo muito tradicional. Então, eles jogaram isso pro interior. Então, eu estava numa cidadezinha chamada Crewe, que não tem
Nada, É bem nada. crua. Bem crua, bem crua. É. Aí, e não tinha, assim, tinha universidade, ponto, acabou. Então, assim, enquanto eu falo assim, eu fui forçada a parar de dançar nesse sentido. Eu até procurei aulas de dança para fazer, eu procurei grupos para ir, mas e como o doutorado também te consome muito, e além do doutorado eu ainda estava produzindo e mantendo bastidores à distância e alguns outros projetos que eu também tenho. Tenho a rede Brasil UK, que é uma rede colaborativa de pesquisa colaborativa entre o Brasil e o Reino Unido, que eu sou uma das fundadoras. Então, assim, a gente ainda tem outros projetos paralelos, né? Eu também não tinha muito tempo para me deslocar até Manchester para poder fazer as aulas lá. E o custo também era um pouco mais caro do que o que eu podia arcar. Então acabou que foi um somatório de coisas. E eu até, assim, dei aula na universidade, fui convidada lá no primeiro ano que eu entrei no doutorado, eu fui convidada para dar aula de técnica contemporânea. Então, na verdade, eu continuei dançando pelas aulas que eu dava, né? Aproveitava as aulas que eu dava para poder dançar, dei aula também de clássico na universidade. Mas depois que eu já estava no final do doutorado, eu estava, na verdade, fui contratada como professora substituta de uma professora que estava em licença maternidade. Então, quando ela voltou, eu parei de dar as aulas, até continuei fazendo umas aulas dela, mas assim, não era a mesma coisa, sabe? Uhum. E aí eu fui meio que obrigada a parar de dançar nesse sentido. Eu confesso que passou um tempo que eu não queria mais ser bailarina, nesse sentido que eu estava um pouco frustrada, como eu falei na trama, a gente que corria atrás de patrocínio, a gente que fazia, sabe, tinha dia que a gente ia para a trama e a gente ficava o dia inteiro no computador tentando achar, escrever projeto, sabe? E falava, nossa, mas não é isso, eu quero dançar, sabe? Então eu já estava meio frustrada um pouco com a realidade principalmente dos coletivos, das companhias de dança pequenas do Brasil, que é muito sacrifício para você conseguir dançar, atuar, né? Então eu estava um pouco frustrada e juntou um pouco tudo, e juntou que eu também estava muito apaixonada com o meu tema de pesquisa, e aí fui distanciando da prática, né? Enquanto bailarina profissional, apesar de sempre fazer uma aulinha aqui ou outra, mas foi meio que isso. Não foi Ah, opção, mas opção. foi meio que natural, né? A É, necessidade, né? Eu imagino também a tua carga de estudos aí, de pesquisa, né? Muito, muito grande, assim, os projetos, né? é, Mas vamos lá. também, né? Tipo, eu mudei para Inglaterra na cara e na coragem. Meu inglês não era muito bom. E aí eu tive, assim, ainda que estudar a língua. Acabei não fazendo aula, mas assim, eu tinha que ler os artigos 3 vezes para eu poder realmente entender, entendeu? Então, assim, eu tinha isso que me tomava um pouquinho de tempo também. É. Ah, mas muito legal, assim, é muito legal. Acho que para quem não conhece, para quem não sabe dessa tua história e que está ouvindo aqui, e o teu material é muito riquíssimo. Eu falo, eu te conheci através ainda do teu blog, que você Bom, escreveu, e eu achei incrível, assim. E aí, de repente, eu fui falar com ela, eu falei, "Meu, essa mulher deve ser, né, intocável, assim, porque e ela é de uma simplicidade, de uma generosidade. Ela é sempre assim como vocês estão vendo. Então, eu também vejo. aproveitem. Eu já chorei na live da Aline, hein? Você não vai me fazer chorar nessa live, não. Pelo amor de Deus. Ai, que tem hora, igual eu falei com a Aline, tem hora que você tá a fim de desistir. Você fala assim, nossa, pelo amor de Deus. Porque você tem que convencer o bailarino de que tipo assim, se ele te ouvir um pouquinho, você tem coisa para colaborar, sabe? Ou então, assim, eu já tive tanto professor que falou assim, o aluno tava lá no bastidores fazendo aula comigo, e aí o aluno ia falar, olha, meu professor falou que é para eu sair da sua aula. Eu falei, por quê? Ah, não, porque no horário que eu não tô aqui na escola de dança, eu devia estar em casa dormindo. Eu falava assim, gente, mas por que que esse professor não me liga e vamos trabalhar em conjunto, entendeu? Uma equipe multidisciplinar, é tudo que eu gostaria. E aí eu falava assim, aí eu ia para casa,
confesso, chorava. Aí falava assim, por que que eu tô fazendo isso? Entendeu? E aí eu falava, não. Ou então, assim, já tive uma pessoa que me sentou na cadeira e falou assim, sabe a aluna tal? Eu falei, aham, foi embora pra casa ontem e machucou o pé na escada. E é a culpa sua. Eu falei, quê? Como assim, culpa minha? Falou, ela ficou tão cansada da sua aula que ela chegou em casa e torceu o pé na escada. Aí eu parei, assim, a pessoa quase me convenceu de que a culpa era minha mesmo. Eu falei, calma, pera. Depois da minha aula, ela fez mais duas aulas, uma aula de clássico, uma aula de contemporâneo, mais 3 horas de ensaio, depois uma outra aula de não sei o que lá. Por que que a culpa foi minha, da minha aula? Eu sou a única pessoa que tá preocupada com o físico, de fato, Preservar. de como preservar o físico dessa pessoa e ainda vem falar que a culpa é minha. E eu fui para casa arrasada, pensando assim, gente, será que eu realmente fiz? E aí eu repassava o treino na minha cabeça e eu considero a carga horária que a pessoa vai fazer depois, mesmo que os professores Uhum. não fossem considerar a carga horária que eu estava dando, sabe? Eu considero a carga horária inteira do bailarino. E aí eu falava assim, gente, será que mesmo que eu machuquei essa pessoa, sabe? E assim, ou então falar assim, já tive também aluno que chegou pra mim e falou, olha, meu professor falou que não é pra eu fazer aula com você, é pra eu fazer aula de pilates. Aí eu falo, por quê? Entendeu? Ah, não, porque pilates é específico pra bailarino. Eu falei, não, pilates é uma ótima modalidade, mas não é específico assim pra bailarino, entendeu? Querendo ou não, específico foi o treinamento que eu desenvolvi, mas o professor também não sabe, e aí fica aquela, É. sabe? Mas também nem busca conhecer, né, Bárbara? Exato, sabe? Também é uma outra coisa, sabe? É muito difícil, sabe? O Bastidores oferece tanto curso online gratuito, tanto material gratuito, e a gente tem dificuldade de conseguir aumentar o nosso número de seguidores ou de conseguir acesso na plataforma. Tem hora que eu fico assim, gente, por quê? E aí você entra numa aula online, sabe? Tipo, e aí tem 399 milhões de pessoas assistindo aquela aula. E aí você dá uma aula sobre teoria e tem 5, 6. Não, não, sim, super valoriza esses 5 e 6. Pra mim não interessa o número, mas tem hora que você para pensar assim, por quê que a teoria é tão pouco valorizada, sabe? Então, assim, mas a gente batalha, tá? E assim vamos. E eu acho que assim, esses 5 e 6 são 5 e 6 que vão fazer a diferença, né, Ó, na vida de mais 5, 6 cada um, né? Então, isso é aí. claro que eu super entendo isso que você falou, de repente já tá numa aula lá, todo mundo Aham. dançando e de repente a pessoa não para estudar, mas não pare por conta disso, porque o seu Não, trabalho é assim. eu não vou parar não, porque eu sou teimosa. Tá, antes da gente começar a falar do festival online, Aham. fala pra gente então, assim, como é que as pessoas podem acessar a plataforma do Bastidores, quem pode fazer o curso de formação, fala um pouquinho mais, né, para que as pessoas procurem quando sair daqui, já vai, segue o Sim. Instagram, se inscreve no canal, mas fala um pouquinho mais, assim. Tá, então é assim. O curso de licenciamento no método Best Performance and Movement, infelizmente, quem pode fazer é só profissional de educação física e fisioterapeuta. Aí, antes das pessoas me crucificarem, porque eu já tive muito bailarina assim, por quê? Eu não acredito! Aí eu falo assim, não, por quê, gente? Não foi uma regra que eu fiz. Isso tá dentro da ética de cada profissão, da ética do que você pode desenvolver enquanto profissional. O profissional de educação física é aquele que treina, executa os treinamentos de aumento de performance, Tá. O fisioterapeuta é aquele que reabilita lesões, faz trabalhos preventivos, tá. O bailarino, ele dá aula de dança, ele não pode fazer nenhum dessas duas. Uhum. Desculpa. Então, assim, não é coronavírus, não, tá, gente? É porque eu tô falando demais. Falando demais sem tomar água, peraí. Na minha caneca brasileira. Ai, que Ai, bonitinho. é,
E aí, então é por conta disso. Como a ideia é fazer o treinamento e a reabilitação de bailarinos, a gente tem que respeitar a ética das profissões. E aí, só que tem muitos cursos no Bastidores que são, mas isso sim, é para ser licenciado no método para trabalhar com preparação física e reabilitação específica para bailarinos. Só que a gente tem outros assuntos, né? Outros cursos que são específicos para professores de dança, para bailarinos de diferentes idades, de diferentes níveis. Então, tem cursos sobre vários assuntos, exatamente para que as pessoas conheçam melhor o corpo, saibam como trabalhar algumas capacidades motoras, saibam como fazer, assim, diversos. Sobre diversos assuntos das ciências da dança, né? E aonde que eles encontram tudo isso? Tudo isso está na plataforma, está no Instagram? Como é que tá? Como é que é isso? Aí, para fazer o licenciamento, faz a inscrição pelo site do Bastidores, que é bastidores.training.com. Para fazer parte da plataforma, que a gente tem cursos, que tem artigos, tem mais de 2.000 artigos na plataforma, tem livro em PDF, tem vídeos, tem blog, tem grupos de discussão, tem 1 milhão de coisas. Aí a gente, para fazer o acesso na plataforma, é EAD de ensino à distância, .bastidorestraining.com. Eu posso deixar os links aqui depois. Eu ia tentar escrever, mas acho que é melhor depois você deixar. Tá, eu deixo. E para entrar na plataforma. E aí, assim, a gente tem as redes sociais, que a ideia é exatamente da divulgação da informação nova que chega. Então, assim, como muitas vezes as pessoas não têm tempo de entrar na plataforma todos os dias, por meio das redes sociais a gente tem compilados de informações que podem ajudar. Então, tanto no Instagram, né, que é @bastidorestraining, que é até essa conta que eu tô aqui online, tanto quanto nosso canal no YouTube, que é novíssimo. Inclusive, um apelo que eu faço para vocês, gente. A gente precisa de pelo menos 1.000 seguidores para poder colocar uma determinada quantidade de informação gratuita. Então, segue a gente se você quer informação de graça. E aí é só jogar lá no YouTube Bastidores Treinamento, que vai achar o Bastidores, ou então Bastidores Dança, Pesquisa e Treinamento, que é o nome completo, que vai achar. E o Facebook. Então, assim, a gente tem todas as redes sociais e a gente precisa realmente de conseguir um número grande de seguidores para que a gente dê conta de colocar materiais gratuitos. Então, assim, a gente sabe que a gente precisa sobreviver nesse mundo, né? E para a gente conseguir colocar esse material gratuito, a gente tem que sobreviver de outras formas, que é por conta do número de seguidores. Então, é esse que é o meu maior objetivo nesse momento. E assim, gente, aí não só vocês, né, para acessar, para seguir, divulga também, principalmente quem é professor, divulga isso para os alunos. É um material assim riquíssimo mesmo para quem não dá aula, para quem não trabalha para o próprio bailarino. Entender, começar a estudar um pouco mais, se interessar mesmo, né? Então não só seguir já é muito legal, mas divulga, porque é incrível. E a Bárbara, né? A Bárbara e o Bastidores também. Agora a gente vai, daqui a pouco, se quiser, a gente abre para os comentários. Se quiser falar mais alguma coisa, também fica à vontade. Não, Mas a Bárbara e o Bastidores também estarão com a gente no festival online, né? E por falar em dança, a Bárbara é uma das juradas. E o Bastidores também está oferecendo como premiação 1 mês de acesso total e gratuito à plataforma para os 2 vídeos vencedores, né? Então fala pra gente um pouquinho da tua expectativa, dos vídeos que você já assistiu, porque tem um pessoal que está concorrendo que está aqui, que eu vi. Spoiler alert! Bom, só para esclarecer, porque eu falei que a plataforma é gratuita e depois você falou assim, vai ganhar a plataforma gratuita, que já é gratuita. Não, é só porque assim, a gente tem 2 acessos na plataforma. Um que é gratuito, que a gente tem todos os cursos não, desculpa, volta aqui. Foi mal. Minha cabeça às vezes funciona muito rápido e minha boca não vai na mesma rapidez. Mas o acesso gratuito, que é o Sempre Livre,
que a gente tem acessos aos artigos, aos livros, ao blog, aos grupos de discussão, é praticamente todo o conteúdo, menos os cursos. Aí os cursos têm que ser adquiridos à parte. Contudo, vale mais a pena se a pessoa fizer o acesso total, que por R$ 39,90 por mês, aí ele tem acesso a tudo isso, mais todos os cursos. Então, sim, vale a pena fazer o acesso total. Mas, se não quiser, tem acesso a praticamente tudo pelo Sempre Livre. Ok. Aí. Tá tudo Pra quem bem? não sabe, eu moro num barco e de vez em quando o barco mexe e as coisas caem. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Foi só um negócio que caiu no chão. E aí, eu tava falando. E aí os vencedores do E por Falar em Dança vão receber um mês de acesso total com todos os cursos, por ficar doido lá nas informações. E aí hoje eu tirei o dia, assim, amanhã, né? E à tarde eu tô 4 horas na frente, então para mim foi praticamente o dia, exatamente para assistir todos os vídeos, assistir mais de uma vez cada um, porque como é online a gente tem esse privilégio, né? De poder assistir mais de uma vez. E assim, até nem falei com a Vanessa ainda, então fica de primeira mão. Eu fiquei tão empolgada com os vídeos, tão assim, tão inspirada, tão motivada, que alguns eu comecei até a fazer umas sugestões como se eu fosse diretora do negócio, né? Eu falei, a pessoa, se você fizer assim, 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 e mudar isso ou fazer. Então, assim, eu espero que possa. Mas igual eu falei, Sem problema, às vezes a super. gente fica na ciência, né? E aí sente parte da falta dessa parte artística. Aí eu falei assim, olha, se você quiser eu posso assim dar uns pitacos. E aí modifiquei a folha de avaliação para colocar uma página lá de observações. Só no caso que se os bailarinos quiserem dar continuidade aos trabalhos, algumas ideias que foram surgindo na minha cabeça porque eu fui ficando doida com os vídeos. Muita coisa legal. Nossa, achei assim, sensacional essa ideia. Fiquei apaixonada com a criatividade das pessoas. Eu acho que isso é o que a gente tem que fazer na quarentena, sabe? Desenvolver criatividade, estudar, entendeu? Nossa, tem muita coisa que a gente pode fazer em casa relacionado com dança para ser um bailarino melhor, que não seja necessariamente ficar repetindo o movimento que a gente vê online, entendeu? Então, assim, nossa, eu fiquei muito feliz. E eu E confesso ontem. que hoje eu acordei meio cansada, sabe? Aí sabe aquele dia que você tá arrastando? Eu falei, olha, acho que eu vou assistir, vou. Não era a minha programação de hoje, não era começar com os vídeos, mas eu falei, vou trocar porque eu preciso de alguma coisa assim que me dê, né? E me deu. Eu tô aqui, já são 10 horas da noite, eu ainda tô frenética. E uma coisa que a Thaís, né, a Thaís França falou ontem na live, também foi isso, de repente tirar o bailarino daquele lugar comum, que ele estava só numa sala de aula, acostumado a repetir. Então, assim, a maioria dos vídeos, acho que, sei lá, 98%, acho que só um vídeo que teve um coreógrafo, né? Todos foram intérpretes, criadores, e de repente, esses bailarinos foi a primeira vez que criou alguma coisa, né? Então, eu acho que assim, eu acho que assim, na dificuldade que a gente começa a encontrar novos formatos, e aí tá todo mundo falando para fazer outras edições e com outros temas, e a gente vai seguir aí na quarentena. A galera querendo, a gente continua. Inclusive, assim, me deu até uma ideia, assistindo os vídeos, me deu uma ideia de retomar uma parte coreográfica de um solo que eu tinha, e aí eu já mandei mensagem para as meninas lá da trama, falei, gente, quem tem o vídeo? Porque eu sou desse jeito, assim, eu não gosto de me ver dançando. Fazer as lives para mim era uma coisa meio difícil, porque eu falava, olha, eu vou ter que me ver na câmera, tipo assim, não, mas estamos aqui também, porque esse é o momento da quarentena. E aí eu falei, olha, tá, me manda o vídeo, acho que eu vou até retomar com isso. Então, assim, me deu, inclusive, vontade de dançar eu mesma. Legal.
Quem sabe vocês vão ver um vídeo meio esquisito aí de Por Bárbara. favor, grave, ponha para divulgar para a gente ver. Olha que legal isso, gente. Que legal saber e ouvir isso também, né? Muito legal, Bárbara. Então, Tem mais muito alguma coisa que você Tem mais alguma coisa que você quer colocar ou falar dos bastidores? Senão a gente vê se tem mais alguma pergunta, algum comentário. não, eu acho que eu já falei demais. Só assim, colocar à Alguém? disposição, sabe, para perguntas. Olha, quando as pessoas estiverem em casa pensando assim, gente, o que que eu faço com o meu corpo? O que que eu faço nessa época? Eu mesma estou fazendo consultoria online, montando treinamento online, que era uma coisa que há muito tempo eu não fazia também. E pedidos, né, a pedidos de outros bailarinos, de outros professores, eu retomei com esse processo. Então, assim, estou à disposição. Precisou Legal. de ajuda, gente, me fala. É. Muito legal. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, põe aqui. Mas eu já quero te agradecer mais uma vez, Bárbara, assim, por tudo sempre, né? Que eu falei, pela tua generosidade, pelo teu carinho, pela tua dedicação à dança, né? Pela tua preocupação. Hoje você dedica a sua vida mesmo a isso, né? Eu espero que o Bastidores tenha, assim, vida longa, sucesso. A Paloma tá falando ali, ó. Parabéns pelo trabalho. A Van já tinha comentado comigo. Estou adorando te acompanhar. Gratidão. Paloma também é bailarina, é educadora física também. Então, vamos divulgar, gente, para o máximo de pessoas que a gente puder. E te agradecer demais por ter topado também participar, estar no festival online. É uma honra e uma alegria muito grande ter você com a gente. Ah, é um prazer. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz mesmo. É. Gente, então segue lá Bastidores. Você consegue escrever agora a plataforma? Tá, Tá. antes da gente finalizar, que aí eu vou deixar a live salva aí também. Então, a plataforma é bastidorestraining.com. Isso, vai lá. E o Instagram, Bastidores Treinamento. E o YouTube, é só colocar o nome, né? É Bastidores Dança Pesquisa. Acho que YouTube, Facebook, Instagram é mais fácil de achar, né? É legal que você colocou aí a plataforma, né? É Olha lá. porque no YouTube, é igual eu falei, como a gente acabou de lançar o canal no YouTube e tem poucas pessoas ainda seguindo, a gente não consegue achar o Bastidores fácil. É, Então, isso tá igual o meu também. por isso que eu falei, às vezes, assim, de dar um apoio, principalmente no YouTube, para que a gente consiga um número de participantes, que a gente consiga atingir outras pessoas, porque, infelizmente, eles têm todos esses algarismos deles, né, que privilegiam quem já tem muitos seguidores, mas Verdade. começando, custa a deslanchar. Então, é realmente para a gente conseguir esse acesso mais favorável aos bailarinos, né? Isso. Então tá. Obrigada, Bárbara. Obrigada a quem esteve aí. Quem vai assistir depois, corre aí para seguir as redes do Bastidores. Se você ainda não assistiu também os vídeos do Festival Online, já tá tudo lá também no canal e por falar em dança. E no domingo a gente vai anunciar aí os vencedores. Não sei se a Bárbara vai conseguir estar ao vivo com a gente. Eu vou fazer uma super live aí para às 7 da noite. É um pouquinho tarde para você, né? Vou ficar acordada. Opa! Que aí eu vou chamar todos os jurados que estiverem online, eu vou convidar para vir dar uma palavrinha antes de anunciar os vencedores. Então tem mais uma confirmada aí. Obrigada de coração, tá? Beijos para todos vocês que estavam aí.